Boa tarde, bem-vindo a todos. A gente vai começar agora a sessão chamada Abra Games Apresenta, Jogos de Impacto. Meu nome é Marina Pecoraro, eu trabalho na Abra Games e na produção do Big. Comecei antes? Então, vamos soltar o vídeo? E essa sessão é bem bacana, a gente tem muitas empresas legais, a Abra Games é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais. Hoje são cerca de 130 associados no Brasil inteiro. E tem, acho que a gente chega a quase 10% das empresas fazem jogos de impacto. E a gente resolveu fazer essa sessão aqui para mostrar um pouquinho do que esse pessoal está fazendo. Então, a gente vai começar com o Pedro Caiati, da VR Monkey. Depois, a gente vai apresentando as pessoas. Tem um vídeo para tocar? Se puder pôr. Cadê o vídeo? O vídeo está lá. Aqui é a tradução. Legal, obrigado. Vou falar um pouquinho primeiro de mim, né? Eu me chamo Pedro Caiati, eu sou um dos fundadores da VR Monkey. Na verdade, a VR Monkey ela foi uma pivotagem de uma empresa que a gente tinha fundado com o nome Naked Monkey. A gente desenvolvia jogos para mobile e tablets, mas em 2014 eu experimentei VR e ficamos todos pirados no escritório e falamos, isso é muito parte do futuro que a gente quer viver. Então, a gente recebeu um investimento anjo, pivotou, virou VR Monkey, e estamos, desde 2015, só trabalhando com VR, AR e MR, e essas AR da vida. Principalmente VR. Aí, a gente trabalha com vários projetos interessantes, por exemplo, vocês viram alguns no vídeo, o da tiazinha gritando, é um simulador de paramotor que a gente fez para um aventureiro chamado Lumarini. Isso foi muito legal, que ele queria demonstrar como é a experiência dos voos que ele faz, porque ele já passou no Fantástico, em vários lugares, e ele voa e desde a nascente do rio até as cidades. E aí ele vai vendo como vai degradando o rio, como cortam as madeiras ilegalmente. E a gente fez isso no simulador de uma maneira que a pessoa conseguisse experimentar. Então, ele está numa exposição chamada Pelos Ares, que está viajando o Brasil inteiro e mostrando isso com um simulador de realidade virtual que você sobe no paramotor, você pega os controles e você realmente experimenta como se estivesse lá. E acho que o maior projeto que a gente fez, que a Marina sempre fala bastante, é o Dinos do Brasil. Quem é que conhece o Museu Catavento Cultural? Tem alguém. Eu fiquei com medo, demorou para levantar a mão. Falei, nossa, ninguém conhece. O Catavento, lá no Museu Catavento Cultural, hoje tem uma sala chamada Dinos do Brasil. É uma sala de mais ou menos 100 metros quadrados, tem 25 óculos de realidade virtual, uma exposição permanente, que você experimenta mais ou menos meia hora num passeio na pré-história do Brasil. Tem que chegar um pouco cedo para pegar o ticket lá, mas foi um projeto todo realizado pela VR Monkey. Então, a gente pegou, fez o projeto, submeteu para a Lei Rouanet, foi aprovado, fez a captação, mas, para vocês terem ideia, demorou 3 anos o processo completo, desde a nossa idealização do projeto, começar a falar com o museu, até efetivamente colocar, implantar no museu, que foi começo do ano passado. Hoje a gente tem mais de 100 mil pessoas já visitaram, e toda a ideia por trás do Dinos do Brasil
foi levar a tecnologia de ponta ao acesso às pessoas que são de baixa renda, né? O Catavento recebe muitas escolas lá, principalmente de baixa renda, principalmente escolas públicas, e a gente queria que as pessoas tivessem a consciência que, se você se esforçar, se você dar aquele um pouquinho mais além, é possível no Brasil você desenvolver alguma coisa de ponta de tecnologia, sabe? Se uma das crianças que saiu daquela experiência entendeu que aquilo foi feito por brasileiros e teve aquele pequeno spark, esse é o nosso objetivo, mudar a vida de uma pessoa, mudar a vida das pessoas, mas isso a gente faz uma pessoa por cada vez. E acho que, para ser curto e rápido, basicamente isso que eu queria falar. Depois a gente vai abrir a perguntas, quem tiver pergunta pode estar mais livre para falar. Obrigado. Agora o Danilo, né, da Mukutu Games, eles desenvolveram o Alphabet Cancer, que é um jogo super premiado, que ele vai falar, não vou dar spoiler aqui. Olá, boa tarde, gente. Meu nome é Danilo Costa, eu sou da Mukutu Game Studios. Eu vou começar falando para vocês rapidinho, chovendo no molhado aqui, que é mais ou menos como a gente começou. Eu estou vindo da parte de programação e eu trabalhei muito tempo na MKT Virtual, que é uma agência de Santos, e lá a gente mexia bastante com Flash, quando o Flash ainda estava realmente no auge. Alguém aqui já programou no Flash? Acho que a maioria das pessoas começaram com programação ali, começaram a brincar um pouquinho no Flash. Né? Estamos ficando velhos, cara. Mas o Animate é legal ainda. Então, a gente começou e a gente teve uma queda muito grande, né, com a queda do Flash. A gente tinha um monte de desenvolvedores em Flash. A gente falou, o que a gente faz agora? Né? A gente tem um monte de gente que desenvolve em Flash aqui, gente muito boa de motion. Desculpa. Estou tentando usar os 7 minutos. Então, a gente tinha muita gente de motion, muita gente de programação legal, então a gente pegou e começou a realmente portar essa galera para dentro do Unity, e deu super certo, e foi aí que a gente começou e a gente fundou a Mukutu. Mas quem trabalha com estúdio de games, ou quem trabalha com games aqui, sabe que não é um mercado fácil, é um mercado bem difícil. Isso é mais ou menos algumas coisas que a gente tem aí, nós já estamos há 13 anos, mais ou menos, no mercado, tá? Desde que a gente estava incubado até a gente se tornar realmente a Mukutu Game Studio. E a gente começou fazendo alguns projetos, e a gente começou inicialmente fazendo um projeto proprietário chamado Fruits and Tales, que foi o nosso sonho. Esse aqui a gente falou, nós vamos ganhar $1 milhão, nós vamos ficar ricos, sabe? Quando você olha aquele jogo, você fala assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu vou ficar milionário e vou criar um jogo. A gente criou, cara, foi um fracasso, não deu certo, tá? A gente assinou com uma grande distribuidora, que começa com E e termina com A, mas e acabou que não deu muito certo, porque a gente teve o contrato cancelado quando veio o Candy Crush com as microtransações, o nosso jogo custava 99 centavos e a gente rodou. Bom, algumas coisas do game, eu vou passar rapidinho. Basicamente, nosso estúdio, a gente viveu de Adver Games, tá? Então a gente começou a construir jogos para empresas e foi assim que a gente conseguiu monetizar e fazer com que a gente tivesse fluxo de caixa para conseguir manter o estúdio em pé. Então a gente construiu jogos para a família Sherman. A Copag foi um grande cliente nosso, tá? Onde a gente construiu algumas coisas, a gente desenvolveu com eles aí toda essa parte do Copaguinho, tá? O Avon, alguns projetos, só passando rapidinho para vocês para chegar onde eu quero. Aqui foi uma escola de inglês aqui em São Paulo. Esse projeto aqui para mim foi um divisor de águas, porque foi aqui que a gente começou a trabalhar diretamente para crianças. E aqui despertou em mim uma coisa que eu realmente olhei e falei assim, puxa, é realmente isso aqui que eu quero fazer, porque a devolutiva da criança perante alguma coisa que você cria, ela é muito impressionante. Então, acho que a partir desse projeto aqui, foi um projeto que me tocou, e eu falei, é exatamente isso que eu quero fazer da minha vida. Depois disso, a gente construiu, em parceria com a Disney e a Copag, o Crystal Fantasy, que foi um TCG para crianças a partir de 5 anos, que não existia um gap de crianças que jogavam Pokémon, depois Magic, enfim, todos esses para frente, não tinha nenhum para trás, então a gente criou o Crystal Fantasy, tá? Então foi uma experiência bem legal, porque foi diferente do digital, a gente foi um pouquinho pro off, então foi uma ideia muito bacana de gamificação. E aí a gente chega no projeto que eu queria falar para vocês, que é o Alphabet Cancer. O Alphabet Cancer, ele foi um projeto que ele veio de uma infelicidade, onde a minha sócia da Mukutu foi diagnosticada com câncer de cabeça e pescoço. E ela, obviamente, foi fazer o tratamento. Eu nunca me esqueço, eu estava fazendo uma palestra como aqui hoje, e ela saiu e falou, eu estou com uma coisa embaixo da língua e eu preciso ver. Eu olhei e falei, Lud, vai lá dar uma olhada, porque né, vai passar no hospital. Bom, ela, enfim, foi, se tratou. Hoje ela está já em remissão, deu tudo certo. E só que nesse meio do caminho, ela conheceu a Simone do Beabá. E a Simone, ela tinha uma cartilha que se chamava o ABC do Câncer. Então, ela estava focada em crianças. Quando a Lud trouxe esse projeto para dentro da Mukutu e falou, gente, olha o que eu descobri, né? Aí eu falei para vocês, né, como eu já estava envolvido com crianças, ainda envolver nessa área assim foi uma coisa
espetacular para mim. Viver essa emoção de criar esse jogo e educar essas crianças assim, sobre a jornada que elas vão passar. E a Simone estava com um problema porque a cartilha é muito cara para produzir no Brasil. Então, ela falou, se a gente construir um jogo, a gente realmente vai conseguir levar isso para mais hospitais. E a devolutiva das crianças é muito boa, porque você vê as crianças, quando chega uma criança nova no hospital, as crianças elas já estão empoderadas, então elas já estão com o aplicativo embaixo do braço ou o livrinho, elas vão buscar a outra criança lá, chama pela mão, oi, o que você tem? Ah, eu tenho tal coisa. Ela fala, peraí, então ela pega o livrinho e fala assim, você sabia que tal coisa significa isso, essas células estão funcionando assim, assim, assado. Então, ela acaba sendo empoderada e ela acaba ensinando as outras crianças sobre exatamente o que é. E, na verdade, é uma coisa que os pais normalmente blindam a criança. É muito engraçado, assim, durante essa fase de tratamento. Alguns pais, até liberam comer doces ou hambúrguer, ou seja lá o que quiser. Ai, meu Deus, é o último desejo da minha filha. Não, nada disso, cara. O tratamento, ele é uma coisa séria e a gente ensina a criança realmente sobre isso, sobre qual é a importância de seguir o tratamento direitinho. Saber que tem que ficar paradinho no hospital, deu várias devolutivas para a gente, as crianças já entram na tomografia, sabem que não podem se mexer, então isso para a gente foi fantástico, tá? Então eu vou mostrar algumas telas aqui, a gente fez o lançamento do game no Games for Change em Nova York. A gente, na verdade, a gente não foi chamado, a gente foi lá e falou, a gente quer apresentar o jogo aí, deixa. Então, foi realmente forçado, nada das coisas são fáceis de acontecer. Aí, esse ano, foi uma coisa que a gente foi surpreendido, porque nós ganhamos o Indie Prize, que aconteceu na Disney no começo desse ano, como escolha da audiência. Então, assim, a gente tinha um stand lá e a gente foi só apresentar, a gente não imaginava que a gente fosse ganhar nada. Só que quem tinha os crachás que podiam passar, e até mesmo os jurados podiam destacar e fazer um voto de escolha popular para ver qual era o melhor game de impacto que tinha lá. E a gente acabou ganhando, e isso para a gente foi uma coisa impressionante, a gente não imaginava, eu chorei muito e foi muito bom, cara. E aí depois, logo na sequência, não parou, a gente acabou ganhando o WSA, no Brasil, e a gente foi, assim, sei lá, no mês seguinte para Viena, porque a gente foi chamado para receber o prêmio lá, e lá a gente acabou ganhando a premiação global do WSA, que é em conjunto com a ONU. Então a gente estava na mesma categoria, por exemplo, do Be My Eyes, não sei se vocês conhecem o Be My Eyes, eu abracei aquele cara e falei, eu sou seu fã, porque realmente o aplicativo que ele construiu é muito legal. E ali a gente construiu vários jogos de impacto, tá? E eu queria só tocar o videozinho de final, rapidinho, só para vocês conhecerem. Around 108,000 children are diagnosed with cancer every year around the world. With the diagnosis comes an unfamiliar path full of challenges. It's time to learn the ABCs of cancer. Imagine having to study cancer, to discover metastases in your body, to be submitted in the endless exams, memorizing which organs can undergo a biopsy. To find out that after chemotherapy the number of platelets can fall and bleeding may occur. But if we eat properly, exercise regularly, and take care of the personal hygiene, the immune system can recover a lot faster. And just like ringing the bell calls a nurse, a touch on your mobile phone can find a glossary with everything you want to explore. Imagine if all the information you need could be found in an accessible and upbeat language, and you could carry it in your pocket. Alphabet Cancer. Então, esse jogo ele foi um divisor de águas para Mucutu, e para terminar, a gente foi chamado pela DM9 aqui de São Paulo para construir um game para o My First Pad, que ensina a menstruação para meninas. Aborda um tema bem legal, eles conheceram a gente através desse game, então acho que abriu as portas. E nós descobrimos recentemente, agora por isso que nem está aqui na apresentação, que nós ganhamos Cannes, agora em 2018, a gente ficou em segundo lugar em prata com esse projeto. Então eu espero agora que o estúdio... Não, com a First Pad, que foi que a gente fez em parceria com a DM9, e agora espero que a gente consiga realmente decolar, porque está difícil. Valeu, gente. Bom, agora o Felipe Marlon, da Push Start, que é uma empresa que eu admiro muito. Todas admiram. Opa, passador de slide. Bom, boa tarde a todos. Obrigado por receber a gente aí. Eu sou o Felipe Marlon, sou fundador e responsável pela parte de negócios e projetos da Push Start.
O nosso estúdio, né, a gente começou ali em 2014 e, obviamente, também desenvolvendo muitos projetos com empresas, projetos autorais. A gente começou na área de impacto muito inspirado pelo trabalho já de outras empresas, como a Virgo, do Mário Lapin, que já vinha fazendo esse trabalho há muito tempo. Então, para a gente foi muito legal e inspirador saber que podia usar game, usar esse tipo de conteúdo para criar impacto. Nós criamos nosso primeiro projeto que reverberou bastante foi a Legião dos Superpoderes, né, que era um jogo que as crianças comem frutas, legumes e verduras no mundo real para evoluir no mundo virtual. Então, foi um projeto de uma mega gamificação. Então, a criança tinha que comer um brócolis para ganhar uma super força, o personagem ganha um braço, consegue quebrar a parede e passar de fase. Você come uma berinjela, você ganha uma medalha e por aí vai, né? Então, foi um projeto muito interessante, que a gente também mediu os resultados com o Ibope antes e depois do jogo, e a gente viu esse impacto na vida das crianças, que levou a gente também para o Games for Change, e a gente foi indicado para o prêmio de impacto mais significante em 2016. Né? Então, foi um reconhecimento que para a gente foi muito importante e foi abrindo outras portas também dentro dessa área. E aqui no Games for Change, ali em 2016. E hoje, isso gerou um spin-off para a gente, que a gente, em parceria com a Nestlé agora, fez um aplicativo chamado Nesplay, em que você coloca ideias de saudáveis que os pais podem praticar em casa com os filhos e também um conjunto de receitas que você pode praticar. É um aplicativo que não vende nada, não comercializa nenhum tipo de produto, mas conforme você faz esse tipo de atividade, você ganha cards num jogo, em que a gente transformou várias frutas e legumes em super-heróis. Então você pode ganhar um card do Beringjetman, um card do Wolverine. Então conforme você vai se alimentando melhor, vai praticando essas atividades saudáveis, você vai ganhando cards que você pode jogar com os amigos via rede social. Então, é um aplicativo que virou um spin-off daquele outro projeto, que a gente está 1 mês e meio, 2 meses no ar, e a gente está começando a evoluir, está começando a ganhar uma atração agora também, né? E nesse a gente também está tentando medir muito do impacto via pesquisas internas do app que a gente está realizando junto com os pais, né? Sempre tendo essa preocupação de tentar entender qual o impacto real que você está fazendo, né? Então, tanto na história da Legião quanto nesse aplicativo, né, do Nesplay, a gente tem muita preocupação de não é tempo de tela que você está buscando, não é tempo de interação, mas sim tentar medir algum impacto real na vida daquela criança. Então, aumentar a diversidade de frutas, legumes e verduras, aumentar a quantidade de porções saudáveis, a quantidade de água, aumentar a quantidade de tempo de exercício e empoderar pai e mãe e responsáveis com informação, né? Então, a gente vê que muito também desses tipos de projetos, quando você quer causar impacto, você não é envolver somente a criança, mas envolver todo o entorno dela. E um outro projeto que a gente também está... Aqui mais algumas telinhas ali do projeto, é um aplicativo que vocês podem baixar. É um projeto que a gente está trabalhando no momento, que está para entrar também, que chama Tropa Troco, em que a gente quer falar de finanças para crianças. Então, a gente criou toda uma história de espacial, em que as crianças são estereótipos, então um gasta muito, o outro não gasta nada, o outro não sabe gastar. Então a gente pega esses estereótipos, colocou em personagens que eles viajam para planetas que extrapolam esses problemas econômicos. E uma característica que a gente está querendo trazer para esse projeto é que ele seja mais multiplataforma, né? Que ele seja transmídia. Então a gente não está trabalhando só a esfera do game, né? Então a gente está trabalhando em pílulas de animação, de forma que a criança possa se inspirar, uma parte de VR para ela ter alguma experiência. Inclusive, a gente até prototipou um cartão de mesada para a criança, de forma que ela possa aprender com os gastos dela, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui do projeto, como é que ele está funcionando. Então, aqui é um pouco dessas pílulas de animação que a gente está criando, muito para inspirar a criança, né? Então, são sempre problemas delas. Então, eu preciso comprar um chocolate, eu preciso jogar um videogame novo. Então, são problemas de criança que a gente vai extrapolando e é muito para inspirar elas. Via os games, ela vai poder aplicar os conceitos. Então, né, ela pode comprar, ela tem que acertar o troco, ela tem que poupar. É um game que reverte um pouco essa lógica de que você tem que pôr dinheiro para crescer, mas você tem que poupar para desenvolver. Então, a gente inverte um pouco a lógica de game. E a gente também está trazendo uma parte ali de VR que a gente coloca a criança em experiências que ela não poderia ter sozinha. Então, como é que seria sacar um dinheiro no banco? Como é que é dividir a conta com os amigos? Como é que é fazer uma compra no mercado? Então, cada uma das plataformas acaba exercendo um pouco do seu papel, né? A animação inspira, o game aplica e o VR você experimenta.
E aí um pouco dessas outras plataformas que eu falei que a gente vê muito uso em escolas, então tem um lado com o professor, a gente viu que tem uma demanda muito grande disso, e também de você talvez ter algum tipo de serviço, né? Hoje as tecnologias nos permitem a gente criar um conteúdo ou criar um projeto de impacto que permeie por diferentes tipos de plataformas. Então é muito um resultado dessa bagagem que a gente foi acumulando nesses outros projetos e esse expertise que a gente veio evoluindo como empresa, que vai culminando nesses tipos de projetos e permite você ter trabalhos tanto comerciais como de impacto dentro da empresa, né? E é isso. Obrigado. Bom, e agora a gente vai terminar com o Vicente, da Manifesto Games, que é uma empresa também super legal. Os caras fazem de tudo, inclusive um monte de trabalho legal na área de impacto, que a gente vai poder conhecer agora. Oi, pessoal. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite. Meu nome é Vicente Vieira, sou sócio fundador da Manifesto Games. Vou apresentar para vocês um pouco a plataforma Gepeto, que a gente tem utilizado para criar várias plataformas educacionais bem interessantes. Essa que está na imagem aqui é uma plataforma que a gente desenvolveu para a Wizard, para ser uma ferramenta de apoio, para favorecer o uso e a prática e o ensino dentro e fora da sala de aula. Agora, antes de falar muito diretamente dos projetos, só nos apresentar. Então, o Manifesto é um estudo fundado em 2005, então temos 13 anos de história, que a gente já trabalhou com vários projetos, a gente, como vários dos colegas aqui, a gente também trabalhou e trabalha até hoje com a produção de jogos para entretenimento. Essa é uma base muito interessante para a gente seguir se inspirando no que é feito de mais recente para o público e consumir de maneira geral, para com isso a gente conseguir criar experiências de jogos educacionais e de impacto que sejam mais efetivas possíveis. Então aqui tem vários parceiros, desde editoras que a gente trabalha, cursos de idiomas, parceiros de entretenimento como Disney, SeaWorld, Wage of Learning, que tem a plataforma ABC Mouse, a Rocket Pinto, que eu vou falar um dos projetos, e junto com a TV Escola e por aí vai. Aqui um breve resumo, então a gente tem bastante experiência de soluções educacionais, já desenvolveu mais de 500, com o propósito de promover o processo de ensino-aprendizagem sobre diferentes temas. E a gente já alcançou hoje um pouco mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo. A boa parte desse impacto que a gente teve são com as soluções de entretenimento, mas hoje a nossa área de jogos educacionais de impacto cresce cada vez mais, então ajuda a gente a crescer esse número de usuários que a gente consegue impactar. Um dos cases interessantes que a gente trabalhou em 2015 foi esse projeto que foi premiado no primeiro concurso nacional do Sebrae de Jogos de Educação Financeira. Então foram submetidos cerca de 300 jogos aqui no Brasil, a gente foi premiado em primeiro lugar, que era para trabalhar conceitos bem complexos de fluxo de caixa, controle de estoque, formação de preço, para empreendedores. Então, aqui tem uma imagem bem simples do modo mais action, de você fazer o atendimento ao usuário, também primando pela qualidade. Mas um projeto super interessante. E aqui alguns cases internacionais que a gente trabalhou com a área de entretenimento. Então, tem desde esse case central aí, que é o Disney no Episodes. É um case super interessante, ele está entre os top 5 downloads e de grossing para kids abaixo de 5 anos nos Estados Unidos, em vários outros países. E ali alguns outros cases, SeaWorld com o Turtle Track, o Pixels, que foi o jogo que a gente desenvolveu para ser lançado junto com o filme, Pixels, que foi estrelado com Adam Sandler, dentre alguns outros cases. O Farmville a gente não desenvolveu, obviamente, a gente trabalhou no Live Operations do jogo. E um pouco que a gente aprendeu com todos esses cases, então desde 2000 a empresa foi fundada em 2005, mas desde 2008 que a gente trabalha com jogos de impacto. Então uma das coisas que a gente aprendeu, junto com o prêmio do Sebrae também, que a gente sempre utiliza no nosso processo criativo, é a gente usar o lúdico dos jogos para a gente conseguir reter a atenção do usuário, para a partir daí, com o engajamento dele, a gente conseguir trabalhar, de certa forma, o conteúdo e os objetivos desejados referente a atividades de impacto. Que a gente vê de muitas soluções afora, que muitas vezes você trabalha com criar uma plataforma que tem milhões de horas de conteúdo e tenta gamificar ali por cima, bota uns troféus, bota umas medalhinhas,
e o usuário, no final das contas, fica 5 minutos, não tem tempo de acessar todo esse conteúdo. Então, a gente inverte um pouco essa lógica. E aqui, falando rapidamente da plataforma, né, então, plataforma online, gamificada e adaptativa. Né, a gente tem utilizado essa plataforma, né, como uma espécie de framework para fazer o desenvolvimento, né, para vários parceiros. Né, a gente desenvolveu a plataforma da Wizard, da Red Balloon. A gente também está em desenvolvimento a plataforma da TV Escola, né, junto com a Roquete Pinto, com a EF, né, com a plataforma Taos. Né. Então, as duas do lado ali é para trabalhar o ensino de idiomas. Né, essas duas plataformas que a gente trabalha, especificamente com o ensino de idiomas, a gente já alcança pouco mais de 80 mil alunos hoje no Brasil. Né? E a Taosso, que está em desenvolvimento, vai ser lançado agora no segundo semestre. Né? A ideia é, esse projeto tem parceria, como eu falei, com a TV Escola, a Roquete Pinto, a AEF, a Associação de Educação Financeira, que é para a gente conseguir trabalhar e levar a educação financeira, né, para escolas públicas de todo o Brasil. Né? Então, a expectativa é bastante grande com esse projeto, que a gente consiga, né, também trabalhar, como o Felipe bem mencionou, aspectos relevantes de como é que você lida com o dinheiro. Né? Então, a gente está levando, né, criando conteúdo. Né? A gente pegou bastante conteúdo junto com a TV Escola, que já tinha bastante desse conteúdo criado, né? E um desafio enorme de como é que a gente cria uma nova forma de passar esse conteúdo, né, de uma maneira lúdica, interessante e divertida. Né? Então, a plataforma GPito em si, né, ela foi utilizada para criar as plataformas para esses parceiros. Né? Ela funciona como um grande mundo virtual lúdico que você pode explorar, navegar. Aqui você tem uma imagem ilustrativa. Né? Nesse ambiente, você consegue acessar uma série de jogos e atividades para você progredir dentro da sua experiência. Né? E, com isso, você progredir também em termos de aquisição de conhecimento. Aqui, rapidamente, alguns dos principais pilares. Né? Então, ela é gamificada, ela é adaptativa, né? Ela é online, então funciona em múltiplas plataformas. Né? E ela é inteiramente customizável, então a gente customizar para cada um dos nossos parceiros, para cada um dos conteúdos. Né? Então, a gente muda bastante, né, para se adaptar a cada uma das necessidades. E aqui, muito rapidamente, as principais características que a gente possui. Então, a gente possui um mundo virtual, você possui personagens, você pode customizar, né, a casa dos personagens, pode visitar a casa dos seus amigos para você entender, né, como bem seus amigos estão evoluindo dentro da experiência dentro do jogo. Você tem uma série de jogos e atividades disponíveis. Né? Além de você ter toda a parte de multiplayer, de ranking, né, e de achievements e leaderboard. Além disso, então, que já finalizando o último slide, a gente trouxe uma série de ferramentas, né, para a gente também conseguir assessorar e utilizar essa ferramenta como uma plataforma de apoio para toda a comunidade escolar, ou seja, para que o coordenador, os professores também consigam acessar, né, e consigam, por exemplo, no dashboard, conseguir acompanhar como bem os seus alunos estão evoluindo. Né? Se eles estão acessando a plataforma, se não estão, se eles fizeram o trabalho de casa dentro da plataforma, né, e a partir daí a gente conseguir acompanhar o progresso de cada um dos alunos individualmente e conseguir identificar em cada qual das esferas de conhecimento o aluno está com maior dificuldade. Né? Então, tem uma LMS para adaptação de conteúdo, tem uma agenda digital que também acompanha conteúdo para trazer o professor, trazer o pai e responsável para dentro do processo de ensino-aprendizagem também, né? Ou seja, que ele consiga participar ativamente, né? Saber em que assuntos e que pontos específicos o seu filho está tendo dificuldade e que ele possa ser um ator também para ajudar, né, com determinadas atividades em casa, né, para trabalhar determinados conteúdos que ele tenha dificuldade. Né? E toda a parte de operação que a gente acredita que toda plataforma e jogo, e seja ele educativo ou não, ele precisa ser vivo. Né? Então, hoje, qualquer jogo que você baixa nas lojas, ele tem uma vida muito longa. Né? Então, todo dia são lançadas novas e novas versões e atualizações. Então, a gente também trouxe isso para dentro das nossas soluções educacionais, para que ela, de fato, a plataforma seja viva. Então, agora, por exemplo, nas plataformas, né, que estão ativas, está rolando evento da Copa do Mundo, né, com itens especiais da Copa do Mundo. Então, para, de fato, movimentar a comunidade e os alunos sempre voltem e estejam, né, cada dia mais ativos, né, dentro das nossas plataformas. E é isso. Muito obrigado. Bom, a gente vai abrir para pergunta. Tem um app, né, Petró, que é para as pessoas perguntarem.
Se não conseguiu baixar o app, se não deu certo, também pode pegar o microfone. E se não tiver pergunta, eu tenho algumas aqui. Então, o tablet, não temos perguntas. Eu vou abrir aqui, então, para o pessoal que está aqui na plateia. Quem quiser, só levantar a mão que eu vou até aí e levo o microfone. Tem alguma pergunta, por favor? Aqui? Só fala seu nome e a pergunta, por favor. Oi, meu nome é Olivia. E no caso de fazer aplicativos para educar crianças sobre a importância de comer vegetais, por exemplo, como você faz para ter certeza que ela está entendendo que é importante, que ela vai continuar isso mesmo se ela parar de usar o aplicativo, e se não ela só está comendo para conseguir para o jogo e ela continua não vendo o menor sentido naquele ato além do aplicativo? Então, a gente tem, como eu disse, o jogo acaba envolvendo o entorno da criança. Então, a escola acaba ficando envolvida, os pais acabam ficando envolvidos, o comércio acaba ficando envolvido. Tanto que toda essa validação que acontece se a criança comer ou não vem dos adultos. Então, muito do impacto que você visa tentar trazer exatamente é empoderando os pais, que não basta a criança comer 1 ou 2 ou 3 vezes, mas sim essa mudança de hábito que aconteça dentro de casa. Então, o jogo não é que ele é o responsável por essa mudança, ele sim vai servir de um gatilho para essa mudança começar. E como é que a gente mede e entende isso? Então, aí foi a pesquisa que eu falei que a gente fez junto com o Ibope. Então, o jogo ele rodou ao longo de 6 meses ou 1 ano, com a criança sendo impactada, só que a gente mediu 3 meses e 1 ano depois que o jogo acabou, o quanto isso perdurou junto com a criança. Então, não é que 100% das crianças que jogam ficam assim, mas a maior parte delas teve algum impacto, alguma mudança significante. Mas eu sempre gosto de ver esse tipo de jogo mais como uma ferramenta do que ele ser o responsável por isso. Então, não adianta nada. E dentro desse jogo, como a gente teve milhares de crianças e tudo mais, não adianta nada também a criança querer comer uma cenoura e o pai não come, o pai não compra, o pai não tem dinheiro. Então, existem outros problemas na esfera. Então, muito do nosso objetivo é que o jogo seja uma ferramenta, seja um gatilho para promover essa mudança. Tanto que no spin-off, a gente está focando muito mais nos pais. Um pai que começa a mudar uma alimentação, um pai que começa a ter mais opções saudáveis, consequentemente, isso impacta a criança também, que é fruto de um aprendizado que a gente foi tendo com o jogo. Mais alguma pergunta? Aqui. Seu nome e a pergunta, por favor. Meu nome é Vânia e eu trabalho com Health Games em um hospital público. E a gente desenvolveu um jogo para diabetes, né? E eu queria perguntar para vocês que estão aqui, eu sou do interior do país, do Paraná, de Londrina, e jogos de impacto, geralmente, eles deveriam atender pessoas de classes sociais, todas essas variadas que a gente tem no Brasil. Um desafio nosso lá é como atingir realmente as crianças que não têm nem celular, né? A gente está no meio de uma campanha para arrecadar, tire o celular parado da gaveta e doe para uma criança, para que ela possa jogar, porque nem sempre a gente tem um fomento ou algum incentivo ou uma grande empresa, uma escola, né, que possa patrocinar. Então, a gente pretende que os jogos fiquem free, para que todas as crianças possam acessar, mas a gente vive nessa condição do país e da sociedade brasileira de dificuldade mesmo de investimento e da própria família em adquirir esses games. Vocês que têm jogos de impacto, como que vocês pensam em ampliar isso para as crianças que têm dificuldade financeira? Eu vou tentar adicionar um pouco. Esse é um problema, de fato, enorme, acho que não só para jogos de impacto, mas para todas as áreas, né? Então, mesmo para entretenimento, toda a parte de distribuição, para você conseguir alcançar o seu target, é extremamente complexa. Eu acho que, falando em termos de jogos de impacto, o caminho que eu enxergo no Brasil é, de fato, você conseguir o máximo de parcerias possível para você, né, conseguir espalhar a palavra e conseguir com que o jogo seja conhecido e acessado pelo maior número de usuários possível. Hoje a gente trabalha com uma solução técnica, sempre existe alimentação, de fato, como você mencionou, né? Então a gente tenta trabalhar com parceiros, né, que tenham essa possibilidade, em muitos casos, de fazer aquisição, né, criar ambientes ou laboratórios em que fique acessível, né, para ou alunos diretamente, né, quando o aluno não tem o dispositivo, ou sendo instituições públicas em que a instituição pública tem essa possibilidade de fazer o investimento
na aquisição dos dispositivos necessários, né, e montar laboratórios, né, que sejam necessários para o acesso a esse conteúdo. Não sei como é que vocês têm trabalhado essa questão. Você que era da área de saúde, no nosso caso do Alphabet Cancer, né, o jogo tipo, ele é 100% gratuito, tá? Eu acho que esse é a base para que a gente realmente faça um jogo de impacto. A gente realmente não visou nada de lucro, inclusive no Indie Prize, que a gente foi no começo desse ano, várias pessoas queriam monetizar, colocar anúncio, que a criança ganhasse moeda. Eu falava assim, moça, é um jogo para criança com câncer. E ela tentava insistir, eu falei assim, é um jogo para criança com câncer. Então, assim, tipo, é complicado porque você vê todo o mercado tipo, olhando para você e falando assim, meu, como é que você vai monetizar isso, como você vai ganhar dinheiro. E realmente o Alphabet Cancer tipo, não foi um jogo que a gente visou lucrar com ele. Foi realmente um jogo que a gente fez para conseguir realmente colocar nos hospitais. A gente recebeu, depois do WSA, a gente recebeu muita gente, até em árabe a gente recebeu tradução. A gente está num processo agora de tradução porque nós estamos fazendo, tipo, os programadores estão fazendo por conta em casa. Tipo, a gente não está ganhando R$1 para fazer tipo, a tradução do game. Então a gente está fazendo realmente porque a gente quer colocar esse game realmente em todos os hospitais do mundo. Esse é o nosso sonho, é realmente conseguir fazer isso. Mas agora, como você falou, realmente, tipo, a parte do hardware, aí, enfim, país que a gente vive, uma série de coisas, aí é um processo que a gente precisa envolver, tipo, e fazer com que a cadeia toda, tipo, ela se una para que a gente consiga fazer isso com algum propósito, porque, tipo, a gente está num lado realmente aqui produzindo, e aí, como você falou, meu, eu dou esse celular, a gente precisa realmente desse suporte do outro lado para que a gente consiga cruzar essas pontes e realmente a gente faça alguma diferença, porque enquanto não houver esse cruzamento, tipo, a gente vai ficar fazendo um monte de jogo de impacto, tipo, e não vai chegar em realmente quem precisa. Eu entendo você, porque, tipo, depois do WSA que eu vi um cara que fez, tipo, One Lamp, tipo, um painel solar para alimentar só uma lâmpada durante a noite na África, cara, eu falei, meu, tipo, realmente, eu não sei nada sobre os problemas do mundo, sabe? Tipo, e saindo dali, tipo, tinha uma loja da Tesla, então você fala, meu, tá mandando um carro para o espaço e, tipo, tem gente ainda fazendo lâmpada, sabe? Tipo, para iluminar uma casa. Então, acho que a gente precisa realmente dessa outra ponta, isso é muito, muito, muito bom. Eu queria só complementar, que eu acho que a ideia da parceria às vezes a gente esquece que a gente é um país não rico, mas existem muita empresa que é bem rica. E elas, por exemplo, a Lei Rouanet é uma saída razoável para pegar investimento dessas empresas. E foi o que a gente tentou atuar. A gente colocou o Dinos do Brasil num museu onde as crianças podem visitar. Equipamento de realidade virtual. Quem aqui tem em casa? É muito difícil. Então, a gente ainda está trabalhando com uma coisa além do smartphone, que é mais ainda difícil. Um segundo passo para o Dinos do Brasil que a gente tem planejado é fazer uma coisa que é itinerante. Então, a gente visita as escolas. Então, projetos dessa maneira, com parcerias que dão um investimento para você fazer de alguma forma, é um caminho para tentar seguir. Só complementar isso. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Vocês querem fazer? Eu vou até aí. Só levantar o braço que eu levanto. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Diga. Quais são os desafios para quem desenvolve jogo, para esse jogo de impacto, né? Pensando no mercado, assim? Quais são os desafios? Cara, piada pronta, né? Tipo, todos, cara. São todos os desafios. Eu acho que tudo começa pela grana, cara. Não tem jeito, assim, sabe? Tipo, não tem o que falar. Tipo, para você começar um estúdio, para você fazer, você não vai viver de amor o resto da vida. Mas você precisa de dinheiro, os programadores precisam comer, tipo, os motion designers precisam também comer, cuidar do filho. Então, a gente precisa realmente manter uma estrutura que não é uma estrutura barata. Então, eu acho que tipo, começa realmente com a grana. O Brasil, eu vejo agora, recentemente, nesses últimos anos, acho que a gente deu uma boa abraçada aí, realmente, com a chegada da Ancine, com a chegada tipo, desses novos editais. Eu acho que isso é uma coisa que tem melhorado, que tipo, há pouco tempo no Brasil atrás, game não era considerado cultura, como falado, né? Então, eu vi essa frase, tipo, me deixou realmente atordoado, mas depois eu vi que o Brasil realmente mudou e virou os olhos mais para essa indústria, tipo, que é uma indústria muito grande. Lá fora a gente é muito visto como consumidores de game, não tipo, meu Deus, o Brasil, tipo, todo mundo fala Brasil, Brasil, mas a gente consome muito game, entendeu? Tipo, agora realmente produzir, dar a cara a tapa e fazer alguma coisa realmente é mais complicado, o buraco é um pouco mais embaixo. Então, acho que os desafios são todos, desde a hora de você, tipo, realmente monetizar até a hora de você começar a lançar, publicar e competir com 6 mil aplicativos que são lançados todos os dias. São 6 mil todos os dias em todas as lojas. Tipo, é realmente uma coisa tipo, bem difícil. Acho que muito mais. Eu acho que é muito mais difícil porque, assim,
Um jogo de impacto, você precisa primeiro achar uma causa certa para você fazer aquele game. Então, ou game, ou um aplicativo, ou seja lá o que for. Mas se você não tiver a causa certa para fazer, tipo, ele vai simplesmente não ser utilizado. Então, assim, tipo, é uma coisa... A gente não teve um número absurdo de downloads do Alphabet Cancer. Entendeu? Então, assim, tipo, a gente começa a perceber que realmente falta uma questão cultural, da realmente a gente começar a olhar para a tecnologia e ver como é que a gente consegue fazer com que a tecnologia seja, não a fonte, mas a ponte entre realmente médico e paciente, onde ela seja uma fonte de conteúdo e empoderamento. Eu acredito bastante nessa palavra, tipo, do empoderamento, porque quando você entende sobre aquilo, tipo, você consegue discutir, argumentar melhor. Então, eu acho que falta também uma questão cultural, entendeu? Não, o entretenimento pelo entretenimento já é nativo, todo mundo hoje consome. Eu acho que só adicionando em cima disso e concordando, é que acho que tem um ponto que nós, enquanto empresas com fins lucrativos, né, trabalhar com jogos de impacto, que em geral você não necessariamente tem que trabalhar com fins lucrativos, como o próprio Alphabet Cancer, né, já é um desafio por si só. Né? Então você no projeto não necessariamente você vai cobrar diretamente do usuário que está acessando, né? Então, como é que você consegue fazer a distribuição, como é que você consegue os recursos para você desenvolver o projeto? Então, acho que eu também vejo como a parte de patrocínio ou de financiamento muito mais complexa, né? Quando a gente fala de entretenimento, muitas vezes vai ter um publisher que tem uma visão mais comercial, então, acho que se o projeto tem potencial comercial, é super complexo ainda, mas ok, vamos trabalhar os termos. Acho que não existe ainda, acredito, muitos fundos ou linhas de financiamento muito exclusivas para essa área. Né? Então, é um desafio enorme e uma ginástica enorme do nosso lado para você conseguir achar modelos de negócios que viabilizem a manutenção dessas iniciativas. Eu acho que vem muito nessa linha mesmo, assim, né? Não é porque é de impacto que você não tem um negócio por trás, assim. Você tem que ser sensato e tem que encarar isso desde o minuto 1. Então, para a gente, vem sendo uma experiência que é isso. A gente busca muito essa parceria com empresas. Assim, as empresas podem investir, dessa forma viabiliza pagar seu jogo, dessa forma viabiliza distribuir. Então, você tem que usar esses caminhos criativos, mas lembrar que é parte de um negócio. E acho que um outro ponto também, quando ligado a esses desafios, a gente gosta muito dessa ideia de afinidade. Então, a gente tem uma afinidade com essa parte de gamificação. Quando a gente desenhou isso ligado à alimentação, a gente quis fazer uma coisa que a gente realmente acreditasse. Assim. Então, no jogo, o hambúrguer não é vilão, porque se falassem isso para mim, eu não ia jogar, não ia acreditar. Então, é fazer um pouco do que você acredita. Assim. Você vê muito no discurso de todo mundo aqui. Você realmente acredita naquilo que você está fazendo, então isso te permite levar para outras pessoas. E um outro ponto também é essa questão que, às vezes, começa com uma pessoa. E isso é uma graça de jogo de impacto. Uma pessoa que aprendeu a falar inglês, uma pessoa que entendeu melhor num tratamento de câncer, uma criança que comeu mais o brócolis, a vitória também é mais saborosa para quem faz esse tipo de jogo, porque uma vida que você está impactando já é legal. Vou usar outro termo, né? Mas eu acho que é isso. E conforme você vai ganhando escala, vai gerando história, aumenta o reconhecimento desse tipo de projeto. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Lá no fundo. Seu nome e a pergunta, por favor. Oi, eu sou Diego. Minha pergunta é a seguinte. Por tratar de games de impacto, vocês, como desenhadores, vocês usam um desenho que ele é mais neutro para atingir o máximo de pessoas possível? Quando eu falo desenho, eu quero dizer design. Ou vocês têm alguma preocupação baseada em região, por exemplo? Vou fazer alguma coisa que, através do meu traço, do meu desenho, um certo público possa atingir. O que é mais prioridade para vocês? Atingir o globo com um jogo ou fazer uma coisa que possa fazer uma mudança mais imediata? Bem, da nossa parte, realmente a nossa preocupação maior, inclusive junto com o pessoal pedagógico do museu, etc. e tal, foi que, acima do design ser algo que não é perturbador, obviamente, a gente se teve muito ao realismo. Porque a gente, por exemplo, tinha essa ideia que o dinossauro muitas vezes é propagandeado como um monstro que ataca as pessoas. E, na verdade, ele é um animal. Uma vaca não vai comer você porque você está passando perto dela. E, você já viu uma vaca? É grande o negócio. Ou seja,
uma pessoa pode, daqui 1000 anos, achar que vacas caçavam seres humanos, e não é bem assim, entendeu? Então, a gente fez toda essa preocupação de transformar o dinossauro num animal, e não naquele monstro que tem no filme do Jurassic Park. Então, a parte de design foi que fosse uma coisa realista, não assustadora, mas, ao mesmo tempo, fosse confortável, né? No nosso desenvolvimento, que é basicamente 3D. Não sei se nos desenhos 2D se apela para não ter gradiente, alguma coisa assim. No nosso caso, especificamente, a gente trouxe essa parte de construção da identidade visual, digamos assim, de todo o nosso background em produção para entretenimento. Então, a gente estuda, faz uma pesquisa de quem é o público-alvo, qual é a faixa etária, sexo, o que é que esse público consome, né? Não só de jogos, mas de filme, de TV, de música, para criar todo o conceito de personas ali, para com isso a gente começar a criar os esboços e identificar que tipo de linha artística a gente vai conseguir, né, conversar melhor com esse público, né? Então, para a gente não criar uma linha artística desconectada do que esse público consome hoje, né? Então, esse é um dever de casa que para todo projeto a gente faz, e a gente trouxe isso para dentro dos projetos de impacto também. Eu queria falar só rapidinho do Alphabet Cancer, assim, tipo, você viu que ele tem um traço, né? Foi até a Elisa Sassi que fez todo o layout do jogo, mas assim, você percebe que, por exemplo, tipo, tem uma seringa que você vai tirar sangue do braço de uma criança dentro do game. Minha mãe, quando jogou o game, falou: meu Deus, que horror, tipo, sai sangue da seringa. Eu falei: mãe, sai. A criança realmente vai ali pegar, tipo, e tirar sangue. Então, assim, tipo, eu preciso contar a realidade para ela. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de interface, estudo e entendimento, mas o desenho, pela arte que você fala, tipo, no nosso caso, a gente tentou deixar o mais suave possível para que, tipo, a mensagem, tipo, ela não penetre com um ar pesado, né? Porque, tipo, a jornada em si só, tipo, ela já é pesada, né? Então, a gente tentou tornar uma coisa, assim, tipo, um pouco mais agradável. Então, por isso que a gente fez essa escolha do layout, tipo, se você quiser chamar de infantil por conta do traço, você pode chamar, mas Happy Tree Friends também, tipo, é um desenho que, tipo, que é um traço e, tipo, né, é o que é. Então, assim, tipo, eu acho que o layout por si só não quer dizer nada. Acho que a questão da interface, com que você interage mesmo, que está todo o segredo de como você vai fazer, como a mecânica funciona, a seringa, como você passa o dedo, enfim. Eu acho que ali está realmente a graça da coisa. O design, por exemplo, se alguém aqui conhece da Dragon Cancer, tipo, que foi o cara que desenvolveu, tipo, o game. Então, você olha o jogo, tipo, ele é todo poligonal. Cara, eu acho que, assim, tipo, quando você trata de um jogo de impacto, a mensagem que você tem que passar, acho que ela é em primeiro lugar. O layout, tipo, ela fica como uma parte secundária mesmo. E acho que essa questão de ser global, acho que é muito você fazer o que é mais adequado ao projeto, isso já torna ele naturalmente global, assim. Acho que não é necessariamente você ficar pensando que vai fazer para tal lugar ou para tal lugar. Eu acho que é muito assim, qual que é a expectativa do ponto de vista de design, o que você precisa fazer para esse jogo funcionar também, assim. Acho que tem a questão da mecânica, depende muito do seu target. Então, o design também tem que um pouco se adequar a essas demandas que você vai ter no desenvolvimento. Mas acredito que você fazendo a coisa que mais se adequa ao storytelling que você está fazendo e as mecânicas que você vai fazer, naturalmente aumenta o potencial de você distribuir isso e alcançar mais pessoas. Tem só um ponto que eu esqueci de mencionar, que acho que talvez seja interessante, que um dos projetos que eu mencionei ali, que a gente está desenvolvendo junto com a TV Escola, o Taosso, né, um dos desafios de design que a gente identificou era se a gente aproximar muito da realidade da criança ou do adolescente ou não, né? Então, a gente ficou... E aí, em várias discussões que a gente teve, aí muito com o pessoal pedagógico, pessoal de educação financeira, os consultores, especialistas, a gente acabou tomando a decisão de, por exemplo, não criar seres humanoides, né, que você tivesse uma correlação, mas não necessariamente que você se viste diretamente ali dentro, né? Porque o Brasil são tantas realidades, né? Então, se você cria um personagem que ele mora dentro de um apartamento, né, quando a maior parte da população mora em casa, talvez ele não consiga se enxergar necessariamente. Então, a gente teve alguns... Sempre tem essas decisões de design, de como é que a gente consegue se aproximar muito mais desse público, mas como é que a gente mantém uma certa distância, que ele consiga emergir sem necessariamente ele trazer toda a sua realidade para dentro. Então, é sempre caso a caso, né? É isso aí, gente. Palmas para eles, muito boa palestra. Obrigado. Lembrando que eles vão... Pode falar. Bom, então, hoje é o primeiro dia do Big Impact, é a 4ª edição do Big Impact aqui no Big Festival, que é um eixo temático do evento todo dedicado a jogos de impacto. E aqui em São Paulo ela acontece hoje, 26 e 29, então quem
tem interesse, ela vai até às 18h, depois dia 29, e no Rio de Janeiro também, dia 29 e 30. Então, agora... Obrigado, gente. Lembrando que vocês podem participar aqui com perguntas pelo aplicativo do Big Festival 2018 e já a gente continua aqui as palestras. Obrigado.